かめはめは. Existem milhares de protagonistas em animes e mangás. Todos eles têm habilidades completamente diferentes. Alguns são icônicos, alguns são apenas ok, e alguns são simplesmente uma bosta. Eu já tive numa situação profissional que eu precisava agredir O Boruto. e a população do entorno não me dava tranquilidade pra eu saber se, porra, eu podia dar na cara dela não. Então, aqui estão os 7 níveis de poderes do protagonista. Começando pelo pior absoluto, até chegar àqueles em que você vai lembrar pra sempre. Nível 1, lixo. Esses são protagonistas com poderes que não são apenas entediantes, são ruins de verdade. Estamos falando de habilidades tão genéricas que você vai esquecê-las assim que surgir um novo personagem hypado. Esses poderes parecem algo que você já viu mais ou menos umas 1000 vezes em outras séries. Não há nada de icônico, tem nada de memorável neles. E claro, todas as habilidades vão vir com animações visuais incríveis de cair o queixo, de deixar você babando. Mas isso, meu camarada, é só pra esconder o fato de que por baixo disso tudo não há absolutamente nada interessante acontecendo. Quer um exemplo? Recentemente fomos abençoados com os animes mais hypados dos últimos tempos. Solo Leveling. O protagonista Jin-Woo tem algumas das lutas mais insanas que você pode imaginar. Sério, são algumas das melhores sequências de ação que eu já vi em toda a minha vida. Fácil. Ok, então, quais são os poderes do Jin-Woo? Bom, ele tem habilidade com espadas, telecinese, ficar invisível, necromancia, super velocidade. Você tem ideia de quantas vezes já vimos esses poderes antes em algum outro lugar? Se você junta tudo, até parece algo interessante, algo único, mas se você pega cada poder individualmente, um por vez, percebe que existem dezenas de outros personagens com exatamente as mesmas habilidades. E não vamos esquecer que ele conseguiu todos esses poderes em 20 episódios. Olha o nível 2 aí, olha o nível 2 aí, sem graça. Aqui as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes, mas só um pouquinho, tá? Não anima muito não, só um... de quem? Esses protagonistas aqui têm poderes que não são totalmente genéricos, mas ainda são, você sabe, basicão, né? Esses poderes não são muito diferentes do que já existe por aí, mas ainda tem alguns momentos realmente legais, mesmo que estejam longe de serem icônicos. Quer um exemplo? Toma exemplo, Tanjiro de Demon Slayer. Uma técnica chamada respiração da água. E ela tem tipo 10 golpes diferentes. Porra, 10 golpes diferentes? Você pensa, caramba, é golpe pra um cara. Mas aí, quando você percebe, você vê um golpe da espada número 1, golpe da espada número 2, golpe da espada número 3. E como eu poderia esquecer do golpe da espada número 4? Ok, assumo, mais tarde na série ele até muda pra algo chamado respiração do sol, que é basicamente fogo. E agora? Golpe da espada número 4 com efeitos de fogo. Meu Deus, isso é lindo. Nossa Senhora. Mas é aquela coisa. Essa é uma das melhores animações que eu já vi. Sério, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Lutas incríveis, progressão foda. Mas os poderes em si são bem. Olha que maravilha, estamos avançando muito rápido, já chegamos no nível 3. Poderes icônicos, poderes únicos. Existe uma diferença enorme entre uma série incrível e um poder que as pessoas vão lembrar pra sempre. Quer exemplo? Toma exemplo, Jujutsu Kaisen. O protagonista está enfrentando um vilão assustador. E qual é a habilidade insana e criativa que ele usa para vencer? Qual? Soco. Chute. Soco. Chute. É literalmente isso. Só isso. O poder dele é simplesmente ser muito bom em bater nas coisas. Então
que isso seja ruim, né? Hunter x Hunter, uma das séries mais lendárias de todos os tempos, com um dos sistemas de poder mais complicados que existem, construção de mundo infinita e uma história absurdamente linda. Qual é a habilidade do protagonista? Dá soco nas coisas, ó. E esses são protagonistas incríveis e com histórias ainda melhores, mas seus poderes são apenas... ok, né? E tá tudo bem! Esses autores obviamente têm capacidade de criar poderes super chamativos, únicos, mas eu acho que esses poderes específicos foram feitos simples de propósito. Assim, os autores podem focar em construir uma história incrível ao redor dessas habilidades simples. Por quê? Porque sim, eles podem ser básicos, são, mas tudo ao redor deles está muito longe de ser básico. Mas você acha que vai lembrar desses poderes para sempre? Ah, provavelmente não! E é exatamente isso que separa o nível 3 do nível 4. E é aqui que você começa a encontrar poderes que te fazem pensar: caramba, isso é criativo para um caramba! As habilidades, elas parecem diferentes de todos os outros personagens, sem necessariamente explodir a sua cabeça. O nível 4 é onde encontramos protagonistas que pegam um poder clássico e dão um toque novo, um toque estiloso nele. Quer exemplo? Você gosta de exemplo, não é? Então toma um exemplo: velocidade. Todos nós concordamos que velocidade é um poder bem básico. Aí temos o Okarun, lá de Dandadan, que tecnicamente é um velocista, mas ao invés de apenas correr rápido, ele atravessa os inimigos correndo e viaja por linhas telefônicas. Dá pra ver que o autor realmente pensou em algo como esses poderes poderiam se destacar. Eles são lindos e você consegue sentir a velocidade até no mangá estático. Poderes nível 4 tem quase tudo o que importa. Tem boas ideias, execução, vários momentos memoráveis. Mas o que separa eles do nível 5 é que eles estão a 2 passinhos de serem realmente grandes. Falta aquele algo, aquele tempero. Falta de vergonha! Que tornaria seus poderes reconhecíveis até para quem nunca viu a série. Eles não têm aquele brilho especial que faria deles tão lendários quanto os do nível 5. Então bora falar desses nível 5? Daqui pra frente, meu amigo, estamos entrando num território dos poderes icônicos, conceitos muito bem pensados que trazem algo realmente especial. Todo mundo que chega nesse nível tem poderes interessantes. E quer você ame esses poderes ou ache eles muito apelativos, você não pode negar que existe um pensamento bem criativo por trás de todos eles. E também é sobre protagonistas que pegaram conceitos super básicos e executaram tão bem que ficaram incríveis. Já sei, então quer um exemplo, né? Deku, de My Hero Academy. O poder dele é aquele super básico, né? De ser super forte. Quantas vezes você já não viu esse anime? Mas toda vez que ele usa isso no começo da série, o poder fere o próprio corpo dele. O elemento estratégico de aprender a controlar a habilidade sem literalmente se destruir cria uma tensão que torna tudo muito único. Então o que separa o nível 5 do resto é a execução do seu poder. Esses poderes não são só legais, eles grudam na sua cabeça. Se você assistir essas séries uma única vez, você já lembra dos poderes imediatamente. Quando você pensa nesses protagonistas, pensa direto nas habilidades dele. São os tipos de poderes que os fãs de anime sempre gostam de comentar, mas que ainda não chegaram naquele status totalmente lendário. Sei, nível 6. Os poderes que mudaram o jogo. Aqui, cada poder se tornou tão icônico que influenciou vários outros. Estamos falando aqui de habilidades que praticamente todo mundo na comunidade de animes e mangá conhece, mesmo que a pessoa não acompanhe essas séries. Aqui é onde vemos a inovação de verdade, bebê. Esses poderes não são apenas incríveis dentro das suas
próprias histórias, eles parecem novos, únicos dentro de um mangá como um todo. Estamos falando de um cara que tem um poder de borracha e usa das maneiras mais criativas possíveis, mesmo depois de 1000 episódios. É insano! São habilidades que pegam conceitos bobos e transformam em algo totalmente insano, tipo a Jolyne de Jojo. Cara, o poder dela é só desenrolar o próprio corpo em fios. E você me fala que bosta de poder, né? Que perda de tempo! Ela cria um fio dental. Parece o poder mais inútil do mundo. Pelo menos previne cáries. Mas aí quando você vai assistir, você quebra a cara. Você vê Jolyne criando escudos, algemas, dispositivos de escuta. A quantidade de coisas que ela consegue fazer na luta usando fios, literalmente só fios, é absolutamente ridícula. Também temos o Giorno, do mesmo anime, só não é a mesma temporada, que consegue dar vida aos objetos e que permite ele fazer coisas como transformar dinheiro em borboletas. Conduzir ele pra delegacia. Legal, valeu. Como assim? Esse pessoal vai estar muito doido de criar esses negócios? Mas aí é que você me pergunta, o que impede desses poderes alcançarem o nível final? Não é exatamente um defeito, é simplesmente porque eles ainda não atingiram o status mítico. E esse território é reservado para o nível 7. Bem-vindos ao pico dos poderes dos protagonistas. Aqui não são apenas poderes incríveis, são habilidades para as quais você vai dizer: o anime nunca mais foi o mesmo depois disso. E é totalmente justificado. Quando você vê um poder desse nível, você está olhando para algo que foi referenciado, algo analisado por décadas e continuará sendo por muitas e muitas décadas. E eu não estou aqui exagerando não. Basta olhar no Reddit, em fóruns online, no Google. Esses poderes não funcionam apenas perfeitamente dentro das suas próprias séries. Eles são maiores do que um anime e mangá, a ponto de fazerem parte da cultura geral. Até quem não assiste um anime reconhece algum deles. No nível 7, temos talvez a habilidade protagonista mais lendária da história, a habilidade que influenciou gerações inteiras de criadores. E quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Os poderes de Goku de Dragon Ball. O conceito inteiro, transformações que mudam a sua aparência. Todo protagonista de cabelo espetado que grita enquanto aumenta o poder. Tudo isso começou com quem, gente? Começou com Goku. Esse poder ressoa com praticamente qualquer pessoa que o vê, independente da geração, qualquer um reconhece. E eu estou falando do poder, não estou falando nem da pessoa. E isso sem contar o Kamehameha, provavelmente o ataque mais famoso de todos os tempos. A maioria das pessoas no planeta conhece esse golpe. Quando alguém coloca as mãos do lado do corpo fingindo lançar uma rajada de energia, isso é Goku. A maioria das técnicas que mencionei ao longo dessa lista são inspiradas de forma direta ou indireta pelas habilidades de Goku. Talvez não pelo próprio golpe, mas pelas novas gerações de poderes que surgiram inspiradas nele. O nível 7 também inclui habilidades que literalmente mudaram gêneros inteiros. Protagonistas como Lelouch de Code Geass, Light Yagami de Death Note. Esse cara aí transformou um simples caderno em uma das ferramentas mais aterrorizantes da ficção. Esse poder é psicológico, estratégico, o que pode até parecer meio complicado, mas foi isso que tornou lendário e completamente diferente de qualquer coisa por aí. Se você chegar para qualquer fã de anime ou mangá e perguntar se eles conhecem esses poderes nível 7, existe tipo mais ou menos 99% de chance de que sim. Assistir uma série com essas habilidades lendárias vai te deixar tão hypado que existe uma boa chance de você virar fã de anime ou mangá só por causa dessas experiências. E com isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Curtiu? Concorda? Discorda? Algum poder que você trocaria de lugar? Quer mencionar alguma coisa? Menciona alguma coisa. O comentário é seu, não é meu não. Isso daqui você pode usar do jeito que quiser, sem moderação. E se curtiu, dá like, hype, se inscreva, aperta qualquer coisa aí. Tá cheio de botão pra você apertar, não vai apertar nada. Pelo amor de Deus.
E fica com a gente, aqui a gente fala de games, animes e temos a meta principal do canal, passar a Heinz em número de inscritos. Eu acho que vou dar com isso na sua cabeça. Ajuda a mogar esse pote de maionese que não presta pra falar de animes. Onde já se viu pote de maionese que não fala de animes? Valeu, obrigado.